Como podemos construir um futuro melhor? Esta é uma grande questão e exige todo o tipo de respostas. Hoje vamos conhecer algumas. Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Eco África. Eu sou Regina Ernesto, a partir de Maputo, em Moçambique. Conheça a seguir os destaques da semana. Vamos descobrir como conter as inundações e a erosão nos Camarões. Descobriremos como um homem no Uganda está a transformar lixo eletrônico em peças de museu. E veja ainda como uma das regiões de mais rápido aquecimento está a virar as costas ao seu passado de mineração de carvão. No Egito, inúmeras aves migratórias atravessam o país todos os dias, mas muitas não sobrevivem à viagem. Uma ONG egípcia encontrou uma solução tanto para as aves como para os caçadores. Já ouviu a velha frase que diz que os caçadores se transformam em guardiões? Espreita a reportagem a seguir. Esta é a história de uma experiência. Os principais assuntos são aves em extinção no Lago Borolos, no norte do Egito. E do lado humano, um caçador de pássaros que gostaria de deixar de o ser se tivesse forma de alimentar a família. E um ambientalista com uma ideia nova. Trabalhamos com pequenas agências de turismo sediadas na zona. Além disso, um operador turístico que está pronto para um desafio. Não tínhamos guias e não sabíamos nada sobre os pássaros. E turistas no Egito que pagam para ver os pássaros. Será que vai valer a pena? Todos estão a tentar algo diferente. Principalmente o caçador de pássaros. Ao cair da noite, sai em direção à água. Salah Abdelaziz verifica as suas redes no Lago Borolos. O seu truque é usar patos falsos para encorajar aves migratórias, como os patos, a juntarem-se ao bando. Os gritos de pato têm o mesmo propósito. Mas só funcionam às vezes. Reproduzir gravações de cantos reais de patos é uma maneira confiável de atraí-los. O método é ilegal, mas o Estado não processa caçadores como ele. Na manhã seguinte, Salah Abdelaziz descobre que não apanhou nenhum pato durante a noite, mas capturou 3 garças noturnas. Vende-as a particulares e restaurantes. O caçador de pássaros não tem outra fonte de rendimento e tem 5 pessoas para alimentar. Mas algo está a mudar. No passado, um bando podia incluir 200 patos. Agora apenas 50. O Lago Borolos tem mais de 460 quilômetros quadrados e está localizado numa área densamente povoada. Hoje há uma novidade: um passeio de observação de aves. Mais de 100 espécies de aves podem ser observadas no lago. Como há cada vez menos espécies, as pessoas começam a valorizá-los e a pagar para vê-los. É tão único, nunca pensei que viajaria tão longe só para ver pássaros. Os organizadores não sabiam que teriam pessoas suficientes para o passeio. Não podemos organizar viagens de observação de aves sem binóculos, porque as aves estariam longe e sem binóculos não é possível vê-las. Não é fácil encontrar binóculos no Egito. A organização ambientalista Nature Conservation Egypt fornece-os. Estamos a apoiá-los e a treiná-los. Tentaremos ajudá-los a fazer essa viagem e ficaremos lá até não precisar mais de nós. Quando conseguirem ter acesso ao mercado de turismo, chegar aos observadores de aves e construir conexões com os caçadores. Existem muitos poucos guias de observação de aves no Egito.
E certamente ninguém como o caçador de pássaros Salah Abdelaziz. Como guia, ele recebeu hoje o mesmo que recebia se fosse caçar. E a magia acontece. Os pássaros aproximam-se, descansando nas redes de pesca. Há garças noturnas de coroa negra e garças squaco, a caminho da Europa e da Ásia. É também um momento para Salah Abdelaziz. Como caçador de pássaros, partilha agora os seus conhecimentos sobre os pássaros. O pato ferruginoso é um dos mais raros e bonitos. E os ovos são caros? Sim. Se colocarmos mais foco no turismo de observação de aves, poderá haver muitos benefícios em termos de emprego, mas também para os locais. E se as pessoas compreenderem que estas aves e estes locais podem render-lhes dinheiro, então as pessoas irão protegê-los, porque estarão a lucrar. O operador turístico está satisfeito e pensa a longo prazo. Se organizarmos uma viagem e ela tiver sucesso, as pessoas que vierem trarão mais pessoas da próxima vez. Estes pássaros farão esse número crescer. O caçador de aves Abdelaziz pode estar orgulhoso do seu primeiro dia como guia de observação. Os turistas ficaram impressionados. O que mais gostei foi ter um guia que pudesse falar sobre a espécie de aves que nos rodeiam e que nos desse algumas informações básicas sobre as diferentes áreas. Eles também explicaram como funciona a migração das aves. Apesar do seu sucesso como guia, Salah Abdelaziz continuará a caçar aves. Sou apenas um indivíduo. Se os outros caçadores fizessem o mesmo, faria uma grande diferença. Salah Abdelaziz capturou um martim pescador, um exemplar magnífico, e libertou-o. Felizmente, o martim pescador não faz parte do cardápio aqui. Pode parecer difícil imaginarmos formas de como lidar com o nosso ambiente em mudanças, mas há de fato muitas possibilidades ao nosso alcance. Nos Camarões, a cidade costeira de Douala não é apenas ameaçada pelas inundações, mas também pelo rápido crescimento urbano. Este é um problema que afeta muitas cidades, não apenas em África. Mas, como vamos ver em Douala, o respeito pela natureza e o bom senso podem ajudar, e muito. Reavivar os mangais. Cada muda é plantada pela equipa da Planet Urgence. Querem mudar o destino destas florestas nos arredores de Douala. René Nongang trabalha para a ONG francesa e é responsável pelo projeto numa pequena ilha, no rio Wori. Há muito a fazer. Quando o encontramos, estava 2 vezes pior do que imaginávamos depois de analisar as imagens de satélite. Muito mais área degradada. A outra dificuldade são as plantas invasoras. Estamos a dar o nosso melhor para a reflorestar. Et nous tentons tant bien que mal à appliquer les techniques de reboisement. O projeto de reflorestamento começou em 2020. A ONG também emprega jovens locais para ajudar a plantar um total de mais de 1000 hectares. A ONU estima que 66% das florestas dos Camarões tenham sido arrasadas. Douala, com 4 milhões de habitantes, está a perder a sua proteção na foz do rio onde o Wori deságua no mar. A população abate florestas nos arredores há anos. Abatem árvores nas pequenas ilhas do interior do estuário de Douala e em direção ao mar, que ajudam a quebrar a subida do nível do mar. O corte destes mangais está a agravar as inundações e a subida do nível da água. The increase in flooding.
A madeira é usada para construir casas e para a lenha. E muitas mulheres usam-na para fumar peixe. Kilo fumé? Uma só vendedora de peixe consome 2 árvores por mês. Estima-se que haja mais de 100 peixeiras nesta região. René Nongang tenta convencer as mulheres a usar métodos mais eficientes. Le feu, c'est une activité économique qui apporte des revenus, certes. Mais nous pouvons É um negócio que dá dinheiro, mas temos de tentar limitar o problema. améliorer et qui peuvent consommer. A proposta é diminuir a madeira usada para 75%. Estas mulheres utilizam uma enorme quantidade de madeira para fumar o peixe. Mas há outro método, que é usar uma chaminé que reduz a madeira usada. Méthode avec des cheminées qui peuvent consommer moins de bois que ça, c'est des alternatives. Além da Planet Urgence, ativistas locais tentam sensibilizar a população. A Yamba Xaré Elves é um deles. Visita regularmente as comunidades que vivem junto ao rio. Os nossos mangás maduros estão a ser destruídos. A maioria dos ribeiros onde tomávamos banho desapareceu. A perda dos mangais afeta o desenvolvimento de toda a região e, por isso, a rápida reflorestação é muito importante. Para isso, foi criado um viveiro na zona com mais de 2 milhões de mudas das suas espécies nativas, Rhizopora e Avicennia. A Nindumbi está cá desde o ano passado e sabe do que estas plantas precisam. Le substrat du sol est de bonne qualité. A qualidade do solo aqui é muito boa para o viveiro. Queríamos tê-lo num lugar onde pudéssemos produzir plantas de alta qualidade e perto da área de plantação. Isso é muito importante. Très important. Já plantaram mais de 700 mil mudas numa área de 300 hectares. Faltam 700 para chegar ao objetivo. Ainda assim, estão confiantes. Nous espérons que d'ici 30 ans, quand on revient ici, et que toutes les zones de mangrove qui ont été détruites, Esperamos que em 30 anos as áreas de mangal destruídas estejam recuperadas e que as comunidades voltem a ter benefícios e não destruam mais mangais graças ao esforço de sensibilização. que ces mangroves-là ne soient plus détruites, parce qu'on a fait un énorme travail de sensibilisation. É preciso muita paciência para sensibilizar e plantar. A equipa verifica regularmente o progresso das mudas. O sucesso do projeto também depende disto. De uma cidade verde para uma com um passado sujo. Durante um século, a mineração de carvão foi a principal indústria na ilha de Svalbard, na Noruega. A cidade mineira está agora a ser devolvida à natureza num dos maiores projetos de renaturalização do país. Mas nem todos pensam que os motivos da Noruega para abandonar os combustíveis fósseis são tão puros como podem parecer à primeira vista. Hoje é muito sossegada, mas há pouco tempo esta área fazia parte da movimentada indústria de extração de carvão no arquipélago ártico de Svalbard. Restam poucos vestígios dessa era, mas isso deve-se aos esforços do maior projeto de renaturação de sempre da Noruega. O conceito é tentar fazer, deixar a natureza recuperar. Significa deixar os riachos correrem livremente, para assegurar que avalanches aconteçam e criará novos riachos. Foi há mais de 100 anos, em 1917, que uma companhia sueca abriu aqui a primeira mina. Mais tarde foi comprada pela empresa estatal norueguesa de carvão, a Stor Norske.
Quando a Store Norsk geria a empresa, havia no máximo barracas para 300 pessoas com cantina, aeródromo com capacidade anual de 35 mil passageiros, uma central elétrica, oficina e armazém. Mas em 2023, a cidade de Svalbard desligou definitivamente a central de carvão. A maioria dos edifícios e maquinaria foram desmontados e removidos. Apenas alguns foram deixados como artefatos históricos. O arquipélago está distante do continente, 1000 a sul do Polo Norte e 1000 quilômetros a norte da Noruega. Embora pertença à Noruega, outros estados estão autorizados a exercer atividades econômicas. Por décadas, a Noruega e a Rússia exploraram carvão aqui. Nem sempre foi lucrativo, mas permitiu-lhes reivindicar uma posição na região. Então, a Noruega deixou a natureza recuperar o local. Também vemos isso como parte do compromisso que assumimos internacionalmente de cuidar mais do que resta da natureza, porque os humanos têm sido muito duros com a mãe natureza e precisamos de nos comportar de forma melhor no futuro. O glaciologista Andrew Watson trabalha na universidade local e vê o projeto através de uma lente diferente. Se perguntássemos à maioria das pessoas sobre os motivos por detrás dessas mudanças, muitas estariam confiantes de que há uma motivação geopolítica e que é uma forma da Noruega ganhar mais controle sobre a gestão do território. Esta é a região do planeta que mais aquece. Portanto, estas mudanças são boas para o ambiente e há muito que deveriam ter sido feitas. São boas notícias para os cientistas e o resto do mundo. Temos aqui a oportunidade de começar a mostrar como podemos restaurar coisas para o estado natural em ambientes inóspitos. E assim, se tivermos êxito, será uma boa nova para o resto do hemisfério norte industrializado e outras partes do mundo. Se o projeto de naturalização tiver sucesso nesta paisagem polar acidentada, especialistas acreditam que também pode funcionar noutras zonas. O lixo eletrônico é um dos grandes desafios em África. Infelizmente, muita coisa é trazida de países ricos e acaba em aterros, por exemplo. Se os aparelhos eletrônicos são descartados de forma inadequada, podem contaminar o solo, o ar e a água através dos seus químicos. Neste programa, conheçam um ugandês que salva antigos aparelhos do lixo. Os jovens ficam intrigados. Muitos também nunca viram um giradiscos. Emmanuel Swanga guia os visitantes pela exposição em Kampala. O seu museu vintage percorre o país em digressão. Ao longo dos anos, Swanga tem colecionado todo o tipo de artigos antigos. As crianças de hoje conhecem o smartphone e os ecrãs planos. Nem sabem que em tempos éramos nós que controlávamos os comandos destas televisões. Se os nossos pais quisessem mudar de canal, pediam-nos ajuda, até mesmo com os rádios. Portanto, não sabem que esse sistema analógico existia. Swanga tornou-se um especialista em peças analógicas. Não há nada que não consiga reparar. Comprou alguns itens em sucatas, como este gramofone. Os visitantes costumam doar objetos. Caso contrário, a maioria acabaria provavelmente na rua, como tantos resíduos eletrônicos no Uganda. Estima-se que sejam produzidos 4 milhões de quilos por ano. Hoje em dia vemos muitos dos canais de água entupidos com uma série de coisas, mas se aproveitarmos essas coisas para educar, isso não acontece. Alguns desses objetos podem também conter químicos que não são bons para o ambiente. Com este passatempo, Swanga preserva a história cultural e ajuda o ambiente. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias.
dos maiores e mais urgentes desafios da humanidade é encontrar alternativas para os combustíveis fósseis. Parte das respostas pode residir em novas tecnologias sofisticadas, mas outras podem ser bem simples. Vamos ao Quênia saber mais. Os recursos naturais são finitos, mas enquanto houver pessoas, há um que nunca deixará de existir: as fezes. Uma empresa no Quênia especializou-se no tratamento e reciclagem de lamas fecais. Depois de exposta a altas temperaturas para remover agentes patogênicos nocivos, a matéria-prima é transformada em briquetes. A primeira reação é sempre de curiosidade. Descobrem que a ideia não só é possível, como existe um modelo para executar de forma rentável e gerar alguma receita. A empresa está sediada em Naivasha, a 90 km de Nairobi. Os camionistas passam pelas comunidades e recolhem os resíduos fecais, uma vez que o sistema de esgotos não está totalmente desenvolvido. John Kariuki trabalha aqui há 3 anos e está impressionado com o processo. No início pensei que era mau, que não seria saudável. Surpreendi-me, descobri que não produz fumo nem gases nocivos. O carvão vegetal tem monóxido de carbono, mas os briquetes não. Todos os meses são recolhidos 12 caminhões. Cada um contém cerca de 20 mil litros. A empresa construiu a maior parte das latrinas, um investimento que deverá compensar a longo prazo. Primarily, the challenge of sanitation is something that has many socioeconomic impacts. O desafio do saneamento tem muitos impactos socioeconômicos negativos. Se se está doente, não se consegue trabalhar. E o saneamento mal gerido é um desafio que existe em todo o mundo. Na África Oriental, estudos mostram que até 90% dos resíduos não são geridos de forma segura. Up to 90% of waste is not safely managed. Até agora, o projeto piloto Sanivation tem corrido bem. Os locais também estão satisfeitos. Todo tipo de lixo acaba nas águas residuais, inclusive o plástico. Tudo é separado. Estamos a garantir saneamento seguro e a eliminar resíduos que causam doenças e poluem o ambiente. E também geramos emprego nas comunidades, direta e indiretamente. A empresa emprega diretamente 56 pessoas responsáveis pelas fases do processo. Primeiro, o líquido é separado do sólido. Depois, o líquido é levado para a unidade de gestão de resíduos do município. O sólido é aquecido a várias centenas de graus. Depois é processado e misturado com biomassa, normalmente serradura. Os briquetes contêm entre 5% a 30% de fezes secas. A empresa produz cerca de 100 toneladas de briquetes todos os meses. John Kariuki salienta as vantagens dos briquetes até para cozinhar. É mais eficiente, dura mais e cozinha bem os alimentos. O carvão vegetal tem efeitos nocivos, mas os briquetes são limpos e não têm emissões nocivas. Em Naivasha, alguns estabelecimentos já usam os briquetes. Antes usavam lenha no forno de pedra, mas era mais caro e difícil de obter na época das chuvas. É difícil arranjar lenha. O fornecimento diminuiu e o interior do restaurante ficava cheio de fumo. Com briquetes, como se pode ver, o fumo é menor. Consomem calor durante muito tempo. São amigos do consumidor. A empresa espera que este combustível alternativo e ilimitado venha a ser um dia tão comum como são hoje o carvão e a lenha. Obrigada por se juntar a nós hoje. Esperamos que tenha gostado imenso do programa. Tem ideias sobre como construir um futuro melhor? Partilhe-as conosco. Eu sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique.
Até a próxima! Perdeu um programa? Não há problema, temos novidades. No sítio dw.com/eco-áfrica podes ver o que se passou no Eco África da semana passada. Como eu posso ter verduras frescas no meu jardim? O que acontece com o lixo que produzo? E como funciona, por exemplo, a energia solar? Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano e disponível para si a qualquer momento. Aproveite!